Bom dia, eu sou a Viviana, do CRES Santa Catarina, e nós estamos iniciando, então, nesse momento, o encerramento da reunião descentralizada da região sul. E é com muita satisfação, né, que nós chegamos hoje, depois de um dia bem intenso de debates e discussões, e uma noite, né, de abertura com palestras e debates, né, que foram muito produtivos e muito com uma qualidade muito boa. Nós não estamos num espaço deliberativo, nós estamos num espaço de proposição, mas nem por isso, né, nós perdemos a qualidade dos debates, muito pelo contrário, foram debates intensos, debates muito profícuos, e então hoje a gente já está um pouquinho mais leve e mais tranquilos, e vamos conduzir então um encerramento e vamos fazer um apanhado de todos os eixos que foram discutidos, para que toda a categoria possa ter conhecimento. Tudo que foi discutido e foi elencado como proposta vai ser levado para uma plenária nacional, né, do Conjunto Cefes-Cres. Tá? A nossa proposta hoje pela manhã é, então, fazer este repasse das discussões dos eixos, das propostas, no sentido de que nós não vamos ter a possibilidade de fazer mais debates, considerando que essas proposições também vão ser abertas à consulta pública, vão ser disponibilizadas, e nós vamos ter outros espaços para que a gente possa aprofundar esse debate, se for necessário. Então, a transmissão está acontecendo pelo YouTube, pelo canal do YouTube, né, mas não há possibilidade de intervenções, ok? Penso que nós vamos, então, dar início à apresentação dos eixos, e aí, na sequência, nós vamos fazer a discussão com relação ao estado sede do encontro descentralizado virtual ou presencial de 2021, né? E fazemos um fechamento. Aviso para vocês também que nós temos um formulário de avaliação para quem participou das atividades, que está no chat do YouTube e está no chat aqui da sala do Google Meet também. Tá? Eu penso que nós podemos, então, passar para a apresentação do eixo administrativo-financeiro, tá? Para nós repassarmos as propostas que foram discutidas. Vivi, só um pouquinho, só reforçando para que as pessoas desliguem a câmera por conta do intérprete de Libras, quem não for apresentar, né? Sim, eu peço que quem estiver na sala do Google Meet feche a sua câmera e o seu áudio, para que a gente possa ter o intérprete de Libras bem visível. Obrigada. Ok. Então, a primeira deliberação, a primeira proposta do administrativo financeiro, do eixo administrativo financeiro,
é uma deliberação permanente, né, no conjunto, com relação às anuidades, né? Então, estabelecer, de acordo com o INPC e IBGE, o patamar máximo e mínimo das anuidades a serem praticadas em 2021 para a pessoa física, conforme resolução a ser expedida pelo Cefes, e indicar data de pagamento e o prazo de parcelamento da anuidade a contar de janeiro. Chay, as pessoas estão pedindo ver se é possível aumentar a letra da apresentação. Ok. Uhum. Daí, com relação à pessoa jurídica, também estabelecer o valor da anuidade a ser praticado em 2021 da pessoa jurídica, data do vencimento da anuidade do dia 5 ao dia 15 do mês subsequente. Corrigir de acordo com o INPC os valores das taxas e emolumentos praticados em 2020. Manter o desconto de 15%, 10% e 5% sobre o valor da anuidade quando paga em parcela única nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente, para a pessoa física e jurídica. Manter as demais disposições da Resolução Cefes, número 829, de 2017. Então, desta proposta, foi feita a síntese de uma proposta única, né, que seria manter o patamar máximo e mínimo das anuidades a serem praticadas em 2021 para a pessoa física e jurídica, conforme resolução a ser expedida pelo Cefes, indicar data de pagamento e o prazo de parcelamento da anuidade a contar de janeiro, das taxas e emolumentos e condições de desconto, mantendo as regras atuais da atual resolução e aglutinando os valores em tabelas anexas, né, que anualmente seriam atualizadas. Apenas as tabelas, atualização. Manter desconto de 15%, 10% e 5% sobre o valor da anuidade, quando paga em parcela única nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente, para pessoa física e jurídica. Manter as demais disposições da Resolução Cefes, número 829, de 2017. Ok. Com relação ao planejamento, relatório de gestão e indicadores de avaliação, formular diretrizes comuns a partir da avaliação de devolutiva do TCU, contendo parâmetros para a construção do planejamento do relatório de gestão e dos indicadores de avaliação e desempenho. Proposta para o triênio, articular no conjunto Cefes-CRES o posicionamento em relação ao formato da construção de propostas para o triênio definido pelo Cefes, que engessou o processo democrático e participativo da categoria. Necessário considerar um momento atípico que exige constante deliberação e monitoramento das ações, e as ferramentas tecnológicas disponíveis, utilizadas inclusive para o processo eleitoral do conjunto. Com relação à inadimplência, monitorar e avaliar a implantação da Política Nacional de Enfrentamento à Inadimplência coletivamente, com vistas à apresentação de dados e informações das ações e estratégias de combate à inadimplência adotada por cada CRES. Dar continuidade ao Grupo de Trabalho Nacional de Procedimentos de Inscrição com participação de conselheiros, conselheiras e funcionárias dos CRES por região e Cefes para a revisão de todo o processo de registro, pessoa física, jurídica e responsável técnico, considerando a necessidade de unidade dos fluxos e procedimentos, bem como as realidades objetivas de cada CRES. Então, aqui do Sul, né, saiu como proposta, também, né, a continuidade, da mesma forma, com participação de conselheiros funcionários dos CRES por região e Cefes para a revisão de todo o processo de registro, pessoa física, jurídica, responsável técnico,
considerando as necessidades de unidade de fluxos e procedimentos, bem como as realidades objetivas de cada CRES. Com relação ao Sistema Integrado de Gestão Administrativa do Conjunto Cefes-CRES, o monitoramento pelo Cefes junto aos CRES sobre a execução dos sistemas adquiridos junto à Implanta. Com relação à gestão documental, instituir a política de diretrizes da gestão documental para o conjunto Cefes-CRES em observância à legislação vigente, contemplando a elaboração de um plano de ações a serem desenvolvidas e seus resultados por parte de cada CRES e do Cefes. E aí surgiu como proposta o detalhamento da política de gestão documental do conjunto, contabilizando, propondo o calendário, né? Então, em 2020, a publicação das diretrizes e orientação aos CRES, em 2021, a elaboração da política e apresentação dos planos de execução pelos CRES, 2022, desenvolvimento do plano, e 2023, avaliação dos resultados e constituição de grupo de trabalho nacional com a participação de GTs regionais para compartilhamento das informações e experiências. Com relação à transparência, padronizar e aprimorar as iniciativas de transparência do conjunto Cefes-CRES, qualificando-as de forma a permitir que o conteúdo e as justificativas políticas destas iniciativas também sejam socializados com as gestões na perspectiva de qualificação de acordo com o que estabelece a Lei de Responsabilidade, a Lei de Acesso à Informação, que é a 12.527 de 2011. Normatizar as diretrizes do plano de ação anual e relatórios de gestão, como desdobramento do planejamento estratégico trienal e da construção de indicadores de monitoramento e avaliação. Continuar realizando estudos sobre a viabilidade de alteração de percentuais de cota-parte dos CRES, levando em consideração, inclusive, os impactos da pandemia. Então, também permanece uma proposta bem similar, né, aqui do Sul, que é realizar estudo de revisão da cota-parte, levando em conta a quantidade de assistentes sociais inscritos e inscritas e a extensão territorial sob a jurisdição de cada CRES em relação à estrutura que dispõe, bem como a centralidade política do Cefes, levando em consideração os impactos da pandemia. Realizar estudos sobre a alteração da Resolução Cefes, número 476, de 2005, avaliando a efetividade, a função, os critérios de acesso dos CRES e do Cefes ao Fundo de Apoio aos CRES seccionais e Cefes. Acompanhar em articulação com os demais conselhos de categoria os debates acerca do regime jurídico único e sobre medidas restritivas e reguladoras, com vistas a garantir o debate e a defesa da autonomia e independência dos conselhos de profissão. E, enquanto ação permanente, né, a defesa da autonomia e independência dos conselhos de profissão. Acompanhar, em articulação com os demais conselhos de categoria, os debates acerca do regime jurídico único sobre as medidas restritivas e reguladoras, com vistas a garantir o debate e a defesa da autonomia e independência dos conselhos de profissão. Então, são essas as propostas, né, elencadas pelo eixo administrativo-financeiro. Algumas propostas, né, como vocês podem ver, já são indicativos que vieram do Encontro Nacional de 2019, algumas ações são permanentes, e
além disso, né, com a discussão e o aprimoramento das propostas, desculpa, em 2019, eu falei 2020, agora em 2020 com o aprimoramento e a discussão de algumas propostas. Ok? Eu agradeço, então, e passo para o eixo de formação que será apresentado pelo Rio Grande do Sul. Bom dia, colegas. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Débora, sou conselheira do CRES Rio Grande do Sul e vou fazer a leitura das propostas que aprovamos no eixo da formação profissional. A Giliane vai apresentar aqui para mim. Gi, se tu puder aumentar um pouquinho o zoom. Não sei se já está no máximo. Se já estiver no máximo, não tem problema. Então, a gente, pelo instrumento aqui, a gente acabou fazendo as propostas nessa coluna da esquerda, né? E algumas ações estão na coluna ali dos resultados esperados. Pela quantidade de propostas que tínhamos, né? Porque esse eixo tinha a formação profissional e relações internacionais junto, a gente acabou focando, então, mais em construir ali as propostas do que mesmo nas ações, né? Mas vou fazendo a leitura linha a linha para o pessoal poder acompanhar. Então, a primeira proposta é sobre o tema Fóruns em defesa da formação em serviço social e contra a precarização do ensino superior. Integrar e dar continuidade à implementação dos fóruns em defesa da formação e do trabalho profissional em serviço social, com qualidade em âmbito estadual, regional e nacional. E aí, enquanto ação, temos assegurar a participação no Fórum Sul de Formação em Serviço Social e contra a precarização do ensino superior, priorizando pautas de incidência em conjunto com a COF. Envolver outros sujeitos, tais como movimentos e grupos de estudos, na composição dos fóruns. Pode passar para a próxima. O próximo tema seria enfrentamento à precarização do ensino de graduação em serviço social. Proposta A, realizar ações de enfrentamento à precarização do ensino de graduação em serviço social nas modalidades presencial e à distância, tendo em vista as repercussões para a profissão. Proposta B, combate e precarização da formação no contexto da pandemia, estágio remoto. Para as ações, a gente tem a Comissão de Formação e Trabalho Profissional estar articulada com a Comissão de Orientação e Fiscalização para fornecer elementos importantes que decorrem da prática profissional e conhecidos no âmbito da ação de fiscalização, os quais podem ser incorporados nas discussões e reflexões na comissão. Mapeamento de unidades de formação acadêmica, supervisores de campo e acadêmicos, buscando a aproximação e envolvimento de outros atores que coadunam com a qualidade da formação em serviço social, sejam de entidades públicas ou privadas, nas modalidades presencial ou à distância.
Quando tem essas hashtags ali, tem que sempre deixar clicado ali na linha, senão ele some o texto. Então tá, no âmbito da residência multiprofissional, enfrentar o modelo precarizado de residência multiprofissional em saúde, residência técnica em outras áreas e aprimoramento, com vista a fortalecer a implementação de uma política nacional para a área. E aí foi feita uma nova proposta, acompanhar e conhecer programas de residência de outras áreas e a inserção de assistentes sociais, tendo em vista a garantia da qualidade do processo formativo e condições de trabalho adequadas. Enquanto ação, a gente tem resgatar os acúmulos já sistematizados sobre a pauta das residências e serviço social, realizar ações ampliadas com residentes da região, em conjunto com o Grupo de Trabalho Saúde e o Coletivo Gaúcho de Residentes. Definir em conjunto as propostas de incidência sobre essa pauta e participar das articulações junto ao Fórum em Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade, nacional e regionais. Debater a supervisão de estágio em serviço social com subsídio das resoluções do Cefes, que tratam da temática, e Política Nacional de Estágio da ABEPS. De proposta de ações, nós temos resultados... aqui é o resultado esperado. Qualificar o processo formativo, tendo como sujeitos dessa ação ou a estudante e ou a supervisor, supervisora acadêmico e de campo. Aprofundar o debate e fazer relação com o fórum de formação. Sistematizar, conhecer e refletir sobre as diferentes modalidades de estágio realizadas no período pandêmico. Proposta 2. Elaboração de documentos pela Comissão de Formação e Trabalho Profissional e pela Comissão de Orientação e Fiscalização sobre os estágios em períodos excepcionais de calamidade pública, assegurando a qualidade da formação e trabalho. Proposta 3. Realização de mapeamento sobre as tendências de supervisão de estágio em serviço social através de ações integradas entre as entidades, através dos fóruns regionais e nacional em defesa da formação e trabalho com qualidade em serviço social. Articular, proposta 6, então. Articular as unidades de ensino, a inclusão do debate étnico-racial na formação profissional, visando a inclusão de disciplinas curriculares e referenciais teóricos de intelectuais negros e negras, tendo como referência os subsídios étnico-raciais da ABEPS. 7. Implementar a política de educação permanente do conjunto Cefes-CRES, observando suas diretrizes, objetivos e estratégias, desenvolvendo ações voltadas para o público interno, conselheiras e conselheiros, funcionários e funcionárias e assessorias, assim como para a categoria profissional, com ênfase na educação para a igualdade étnico-racial e ações antirracistas. Aí tem uma articulação aqui com o eixo ética e direitos humanos, né? Dar continuidade à articulação com a ABEPS na realização do projeto ABEPS itinerante.
incentivar a composição das comissões de formação no âmbito dos CREAS, com a participação de representações da ABEPS, ENESO e instituições de ensino. E a última, promover espaços de debate e formação com a categoria profissional sobre gênero e sexualidades, visando a desmistificação da heterocisnorma enraizada nas políticas públicas dispostas. E aí aqui tem uma articulação com as comissões de Ética e Direitos Humanos, Seguridade Social, Orientação e Fiscalização. Agora a gente vai para as propostas do eixo Relações Internacionais, que também foram discutidas conjuntamente, né, a formação. Debater com outros países da América Latina e Caribe sobre temas de interesse comuns, questões indígenas, pessoas em situação de refúgio, migrantes e outros, em articulação com as instituições e ou fóruns que pautam os temas. Temos algumas propostas de ação aqui. Atualizar prioritariamente o levantamento na região fronteiriça do Rio Grande do Sul, realizar evento com os países que fazem fronteira com o estado do Rio Grande do Sul sobre o trabalho e formação no âmbito do serviço social, particularidades dos municípios pequenos que não têm diversos equipamentos de proteção social, ações de incidência política na garantia de direitos e contraposição ao assistencialismo e garantia dos equipamentos sociais. Presença de imigrantes, comunidades quilombolas e indígenas na região fronteiriça. Dar continuidade aos debates, buscando a produção de subsídios que orientem a atuação da assistente social a partir da realização de estudos que envolvam a garantia da proteção social em ações relacionadas ao trabalho profissional com migrantes, pessoas em situação de refúgio e apátridas. E aí, constituir a partir do levantamento os debates com a categoria, né? A proposta seguinte, manter as representações do Cefes na FITS e no COLACATS numa perspectiva internacionalista de organização de trabalhadores e trabalhadoras, tendo em vista a defesa da profissão e dos direitos. Realizar articulações com a vice-presidência da América Latina e Caribe, da FITS, considerando o resultado do levantamento realizado por esta sobre a profissão na região, formação, regulamentação, organização política da categoria, promovendo seminários internacionais, visando acumular conhecimentos e possibilitar melhor avaliação das atividades desenvolvidas em sua representação, dificuldades e perspectivas como espaços políticos. Fortalecer os processos de articulações políticas internacionais envolvendo a categoria profissional. Essas foram as propostas, então, do eixo Relações Internacionais. E aí, então, passo agora para o próximo eixo. Isso, na sequência, o eixo de seguridade social. Bom dia a todas e todas. Acho que eu tenho que apresentar aqui. Isso. Meu nome é Rosângela, sou conselheira do CREAS Paraná, né? E o eixo de Seguridade Social estava eu, a Cris Lopes, do Paraná, a Adriele Volpato, o Robson e o Davi, né? Que ficamos responsáveis pela condução do texto, do eixo, né?
Foram 49 propostas apresentadas, e o grupo teve uma discussão muito importante, muito densa e muito produtiva, que nós conseguimos sistematizar tudo isso em 14 propostas, né? Mas aí nós não nos dedicamos para pensar o ano da execução ou a responsabilidade de quem vai executar essas ações, que daí também nós construímos como estratégia, que vai ser encaminhado, então, para o grupo que vai construir os indicadores dos eixos também fazer essa proposta, tá? Eu vou colocar aqui a apresentação. Nossa, tá dando para ver? Desconfigurou. 12. Tá dando para ver bem? Alguém pode me dar um ok? Se você puder aumentar um pouquinho o zoom, acho que fica melhor para visualizar. Nossa, foi muito, né? Gente, desculpa, as habilidades tecnológicas não são tantas. Deixa eu tentar. Acho que assim ficou melhor. Ficou. Uhum. Tá boa. Então, obrigada. Então, vamos lá. A gente dividiu por alguns eixos, então, tema de assistência social. Promover debate junto à categoria profissional e realizar ações em defesa da implantação de renda básica de cidadania, na perspectiva de acesso universal e do direito à segurança de renda no Sistema Único de Assistência Social, e incidir politicamente para a sua efetivação em articulação com os outros sujeitos coletivos, a exemplo dos espaços de controle social, fóruns e frentes em defesa da assistência social, e coalizão com movimentos sociais, intensificando posições contrárias à proposta que retiram direito. Manter articulação permanente em defesa da ampliação do acesso ao BPC como benefício assistencial não contributivo, substitutivos de renda não inferior a um salário mínimo, pautado na condição de vida do usuário e não no recorte absoluto de renda e em práticas fiscalizatórias do Estado sobre a população. Defender que haja avaliação multiprofissional e interdisciplinar, bem como ações intersetoriais com as pessoas com deficiência para fins de acessos a benefícios previdenciários e assistenciais, considerando a concepção ampliada de deficiência e da pessoa com deficiência, estabelecida na Convenção da ONU de 2007, na Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146 de 2015, na LOAS, Lei 8.742 de 93, e Lei Complementar, número 142 de 2013. Sobre a educação, definiu-se que ficou incidir junto aos gestores estaduais e municipais para efetivar a implementação da Lei 13.935 de 2009, que prevê a inserção dos assistentes sociais e psicólogos e psicólogas nas redes públicas de ensino, na perspectiva da defesa da educação integral. Previdência Social. Defesa de acesso, ampliando a Previdência Social
pela população usuária frente ao INSS digital, que restringe parcela significativa da população aos meios tecnológicos. Defesa do serviço social previdenciário, que trata no artigo 89 da Lei 8.213 de 91, que versa da habilitação e reabilitação profissional da política previdenciária. Defesa dos instrumentos de avaliação biopsicossocial e a atuação interdisciplinar em equipes multiprofissionais na habilitação e reabilitação profissional do INSS, garantindo qualidade no atendimento à população e o acesso aos seus direitos. Defesa do serviço social na Previdência Social, incidindo no processo de reestruturação do serviço social no INSS, defendendo a publicação do decreto das atribuições privativas construídas no GT de 2007, as competências estabelecidas no artigo 88 da Lei 8.213 de 81, a matriz teórico-metodológica do serviço social na Previdência Social, o Manual Técnico do Serviço Social, que versam os direitos dos e das usuárias e usuários, né, e que também está relacionado ao número 88, que fala sobre a reabilitação. Rosângela, oi. Tem pessoas pedindo para aumentar um pouquinho mais a letra. Será que é possível? Deixa eu tentar, vamos ver. Melhorou? Melhorou, obrigada. O SUS, né? A gente fez um tema bem amplo para o SUS como uma diretriz maior mesmo, tá? Intensificar ações em defesa do SUS como um sistema estadual e universal, a partir dos princípios com integralidade da proteção social, na perspectiva de responsabilização dos estados na condução das políticas sociais e contra as diversas modalidades de privatização da saúde, em articulação com os fóruns e a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Defesa das condições de trabalho dos e das assistentes sociais na perspectiva da qualidade das atenções e da interdisciplinariedade, por meio de ações conjuntas com os demais órgãos e movimentos. Saúde mental. Construir ações de enfrentamento à internação compulsória em comunidades terapêuticas ou comunidades acolhedoras de pessoas usuárias de álcool e outras drogas, em detrimento a outras formas alternativas de tratamento na comunidade, que devem ser ofertadas pelo poder público, reafirmando posicionamento contrário ao financiamento público para instituições privadas. Fortalecer a luta pela efetivação das formas da reforma psiquiátrica e dos mecanismos de atenção aos usuários e usuárias do serviço de saúde mental, em articulação com o controle social e os movimentos sociais, em perspectiva de ampliação e consolidação de uma rede substitutiva capaz de sustentar uma ação integral no território e antimanicomial. Direito à terra. Participar de ações políticas em defesa da reforma agrária, da regulamentação fundiária dos territórios, dos povos e comunidades tradicionais, do meio ambiente e das lutas pelo direito à cidade. Orçamento público e financiamento das políticas públicas. Itens
intensificar as ações coletivas em coalizão com os movimentos sociais pela revogação da Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou os recursos orçamentários e financeiros para as políticas sociais por 20 anos. E garantia do fundo público exclusivo para o financiamento de uma seguridade social universal e ampla, bem como defender uma reforma tributária que reduza a desigualdade e promova a justiça social, com enfrentamento às medidas e contra as reformas como a administrativa, que reduz recursos públicos e o papel do Estado em políticas públicas e direito. E aí a gente trouxe novas propostas, né? A realização de encontros regionais e o 6º Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade Social, a construção de uma diretriz sobre a atuação dos assistentes sociais inseridos nos diferentes espaços de controle social, e promover, junto à categoria profissional, a realização em defesa e implantação de uma renda básica de cidadania, no caso de acesso universal e do direito à segurança, de renda no Sistema Único de Assistência Social, e incidir politicamente para a efetivação em articulação com outros sujeitos coletivos, a exemplo dos espaços de controle sociais, fóruns e frentes em defesa da assistência social e coalizão com os movimentos sociais, intensificando posições contrárias às propostas que retiram o direito. E aí a gente colocou 2 notas, eu sei que somos assistentes sociais, né, a gente existe e tem 2 notas de repúdio, né, 2 pontos que a gente entende que é importante ir para conter nesse encontro descentralizado, né, e por isso que ela vai entrar aqui, tá? O repúdio à forma como o governo federal implantou o acesso de renda emergencial por ter sido ofertado fora do SUS, pelas barreiras que impediram a população de acesso à população em situação de vulnerabilidade, expostas ao contágio do novo coronavírus nas filas da Caixa Econômica e excluindo do direito à segurança de renda, pelo acesso limitado de pessoas que aguardavam avaliação para o acesso ao BPC, bem como o não acesso de milhões de pessoas que aguardam avaliação de benefícios terciários e socioassistenciais. O repúdio, a forma como o governo federal implantou o acesso à renda emergencial, esse é o mesmo, e repúdio as instituições cujo objetivo, esse está ligado à saúde mental, tá? O repúdio as instituições cujo objetivo é de servir o depósito social, né, e ao receber adolescentes com objetivos de serem convertidos e não tratados, violam os princípios e fundamentos do ECAS e dos movimentos sociais que sustentam a defesa da criança e do adolescente a serem inserido na sociedade como sujeito de direito e cidadania. Daí é isso. Deixa eu interromper. Aí da seguridade foi esse. Agradeço. Obrigada, Rosângela. Então, nós passamos agora para o eixo de comunicação, né, com a apresentação da Simone, do CRES Santa Catarina. Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Simone, como a Viviana falou, eu sou conselheira do CRES de Santa Catarina. E atualmente, então, eu faço parte da Comissão de Comunicação,
Vou fazer a leitura, então, das propostas debatidas e consensuadas ontem, né, no eixo da comunicação. Abrir a janela aqui para a gente olhar. Então, como deliberação permanente, aprovar o tema para as comemorações do Dia do e da Assistente Social em 2021. Então, o tema deliberado foi consensuado, né, foi no campo e na cidade, assistente social em defesa do direito à terra e em defesa dos povos originários. O ano de execução, então, é 2021. Outra proposta, aprovar campanha de gestão para o triênio. A proposta, então, escolhida foi a emancipação é feminina, assistentes sociais contra toda forma de opressão, trabalho explorado e em defesa da vida. Ano de execução, então, o triênio 2021-2023. Combate ao racismo, desencadear ações para dar continuidade à campanha Assistentes Sociais no Combate ao Racismo. Discutimos, então, que essa ação será uma ação permanente. Essa proposta será uma proposta permanente. Como propostas, então, distribuir como ações, distribuir material repassado pelo Cefes e publicizar no site e nas redes sociais. Priorizar que o material utilizado na comunicação seja produzido por pessoas pretas, tornar a campanha permanente e do conjunto todo para além de uma só gestão. Ano de execução, então, o triênio 2021-2023. Outra proposta, dar ampla visibilidade à política de comunicação do conjunto Cefes-Cres, difundindo a importância da comunicação para as ações do conjunto, para a profissão e para a sociedade em geral. Como ações para essa proposta, criar ou manter canais de comunicação com a categoria, site, redes sociais, mailing, impressos periódicos ou temáticos, entre outros. Fomentar a criação de fóruns regionais com a categoria sobre serviço social e comunicação, tendo como base a política de comunicação do conjunto Cefes-Cres. Realizar uma ampla pesquisa sobre a comunicação do conjunto Cefes-Cres e sobre o acesso da categoria aos canais e instrumentos de comunicação disponíveis. A previsão também é o triênio, né, 2021-2023. Outra, então, ação seria atualizar a política de comunicação do conjunto Cefes-Cres. O ano de previsão, então, para execução é 2022. Como ação permanente, também realizar o 6º Seminário Nacional de Comunicação do Conjunto Cefes-Cres. O ano para execução também foi consensuado 2022. O tema acessibilidade, a proposta é promover e aprimorar a acessibilidade, libras, audiodescrição, inclusive de imagem, em todos os canais de comunicação dos conselhos e eventos do conjunto Cefes-Cres. Como ações previstas para essa proposta, contratar ou manter ferramentas de acessibilidade no site, garantir interpretação em libras em eventos e em vídeos produzidos pelo conjunto, garantir a descrição em imagens para pessoas cegas ou de baixa visão, aproximar os trabalhadores, assistentes sociais, dos debates e ações sobre acessibilidade nos espaços do conjunto Cefes-Cres. O ano para execução, então, é o triênio 2021-2023. Outra proposta é investir em recursos audiovisuais como estratégia de comunicação com a categoria, contemplando a acessibilidade. As ações para essa proposta seriam gravação em vídeo com interpretação em libras dos eventos realizados pelo CRES, utilizar o recurso de reuniões online para atingir um número maior de participantes. Execução, o triênio 2021-2023. Outra proposta, realizar nos primeiros 6 meses de cada gestão uma capacitação para a Comissão de Comunicação, conselheiros e demais comissões para a implementação da Política Nacional de Comunicação. Como ações para essa proposta, capacitação das novas gestões,
atividade a ser realizada nos primeiros 6 meses. Fomentar um espaço permanente de articulação regional com discussões que qualifiquem nosso trabalho nas comissões de comunicação. O ano de execução é 2021 e de fomentar um espaço seria para o triênio 2021-2023. Outra proposta é suporte aos NUCRES, no que se refere às ferramentas de comunicação, como ações, aproximação com as coordenações dos NUCRES, dando suporte à comunicação dos mesmos com a categoria, capacitação das coordenações dos NUCRES e fornecimento de contas de e-mails e outros recursos relacionados à comunicação. O ano de execução, 2021. Outra proposta, implantar o Centro Digital de Identidade, Cultura e Memória da Profissão e do Conjunto Cefes-Cres. Como ação, então, é a mesma da proposta, ano de execução, 2023. Proposta, defender o direito humano à comunicação por meio de articulação com movimentos sociais, carta-programa. Como ações para essa proposta, ampliar a articulação com movimentos sociais em defesa do direito à comunicação, FNDC, Intervozes, estimular a categoria de assistentes sociais a refletir sobre a comunicação como direito no seu exercício profissional e sobre o uso das TICs como facilitadoras ou não ao acesso à informação. Ampliar a articulação com os movimentos sociais em defesa do direito à comunicação, FNDC, Intervozes, entre outros. Pesquisar e elaborar materiais de comunicação que promovam o debate sobre a linguagem e o direito à informação da população usuária. Então, da Comissão de Comunicação, seria isso. Agradeço a todos e todas e passo o tempo, então, para a COF, né, Andréia do Paraná, que vai apresentar. Muito obrigada. Olá, então, bom dia a todas e a todos, dizer da nossa satisfação de estar hoje aqui, mencionar que as discussões que tiveram no nosso grupo da COF foram discussões extremamente qualificadas, discussões também que apresentaram, né, diversas propostas relacionadas à orientação, fiscalização e defesa do nosso exercício profissional. Então, hoje com a tarefa, né, de representar o nosso eixo, então, eu, Andréa Braga, do CRES Paraná, fiz a mediação do eixo, em conjunto com a Érica Pereira, que é a agente fiscal, a Vanessa Rocha e a Bruna Viana, que ficaram responsáveis pela relatoria. Bom, vou compartilhar aqui a tela, para que nós possamos daí fazer a visualização do que acabou sendo apresentado para nós daí como as discussões principais. Vamos lá. Só vou pedir uma gentileza para vocês sinalizarem, já está sendo possível a visualização? Andréia, se você puder aumentar um pouquinho o zoom, acho que ficaria melhor. Perfeito, então tá bom. Opa. Vamos verificar aqui. Está melhor? Sim, só que aí só pega a parte ali dos resultados. Então, talvez você tenha que ir passando, né, para o lado quando você for ver os resultados. Falar os perfeito. Resultados. Tá ótimo, obrigada, Viviane. Vamos lá. Então, bom, como propostas aprovadas do nosso eixo, então, a primeira proposta ficou defender as atribuições e competências profissionais regulamentadas, reafirmando o projeto ético-político do serviço social, frente às requisições indevidas, imposições institucionais e ataque à autonomia profissional nos diversos espaços de trabalho do e da assistente social,
considerando ainda as requisições indevidas do sistema de justiça. Então, essa ação nós previmos o processo de execução para 2021, e quanto aos resultados esperados para essa ação, nós discutimos que seria importante uma melhor compreensão sobre o papel do e da assistente social e sua função nos espaços de trabalho, reconhecendo as normativas da área e sua autonomia no fazer cotidiano, e possibilitar posicionamento da categoria em contraposição às requisições indevidas em posições institucionais. Bom, a segunda proposta está relacionada a implementar o sistema de cadastramento nacional online dos campos de estágio, com vistas a subsidiar a fiscalização da supervisão direta. Também o processo de implementação dessa proposta prevista para 2021, e como ações, nós colocamos em efetivar ferramenta para melhor monitoramento dos espaços de trabalho do e da assistente social, na atribuição privativa da supervisão de estágio em serviço social, mantendo o cadastro atualizado dos dados referentes aos campos de estágio e proporcionando, assim, informações da realidade da formação profissional. A terceira proposta, então, ficou como orientar a categoria profissional, no que se refere à produção de documentos técnicos e ou emissão de opinião técnica, oral ou escrita, e suas implicações ético-políticas no exercício profissional, contemplando o debate sobre o material técnico sigiloso e requisições de natureza inter, multi e transdisciplinar para o fortalecimento da autonomia profissional. A previsão também para o ano de 2021, e aqui as ações acabaram ficando um pouco extensas, mas vou buscar estabelecer essa leitura do que foi construído pelo grupo. Compreender os limites interdisciplinares em assuntos que envolvem entendimento profissional sobre o sigilo profissional, na análise, discussão e produção de documentação utilizada e produção do atendimento profissional. Então, ações do CRES em aprofundar a sistematização feita pelo GT Nacional sobre atribuições e competências, de forma articulada entre COF e a Comissão de Formação Profissional. Também nós previmos o processo de reeditar as brochuras ou e-books sobre competências profissionais, ampliando este material. Também divulgar os materiais construídos sobre a temática relacionada nessa discussão das competências profissionais e produção sobre a inserção profissional na área da saúde mental. Também previmos incluir atribuições e competências como tema transversal para todas as comissões e grupos de trabalho, como pauta formativa articulada. Também possibilitar posicionamento da categoria profissional, em contraposição às requisições indevidas, imposições institucionais, e possibilitar e qualificar a utilização de documentos técnicos em sintonia com a direção social da profissão e seus pressupostos ético-políticos profissionais expressos na legislação da profissão. Bom, daí a proposta seguinte, nós previmos o processo de debater e dar continuidade à produção de orientação sobre o teletrabalho e com relação ao uso de tecnologia da informação e comunicação, TICs, né, considerando atribuições e competências profissionais e as possíveis implicações éticas que, porventura, venham a ferir as normativas da profissão. Previsto também para o ano de 2021 a execução, e ali, né, como indicativo das ações, prever defender as condições éticas e técnicas no exercício profissional, compreender as possibilidades e limites da utilização das tecnologias de informação e comunicação no cotidiano de trabalho e sua influência nas demandas do serviço social e seus respectivos encaminhamentos, entendendo esse processo como estímulo capitalista ao novo fazer profissional das profissões regulamentadas. A próxima proposta está relacionada a debater a concepção de responsabilidade técnica de assistentes sociais, com ênfase sobre o exercício da responsabilidade técnica junto às instituições de longa permanência de idosos e comunidades terapêuticas, para posterior construção de documentos sobre o tema e aperfeiçoamento da resolução vigente.
também sugerida para implementação no ano de 2021, e a Lei das Ações prevê estimular que assistentes sociais imbuídos da compreensão do projeto ético-político profissional aprofundem o reconhecimento da necessidade de estímulo e luta das políticas públicas de saúde, com qualidade e gratuita em todas as áreas. Então, ações do CRES de aproximação com colegas, que são responsáveis técnicas e atuem nesses espaços, articulando com GTs de saúde. A realização de uma live também sobre o tema. Socializar o levantamento e acompanhamento sobre as comunidades terapêuticas já realizada também em ações pela COF, fazer material e divulgar no site, nas redes sociais oficiais, né, não só do CRES Rio Grande do Sul, mas dos demais CRES, com base na resolução de vedação de práticas terapêuticas. E aperfeiçoamento da resolução do CEFE 792 de 2017 e suas alterações posteriores, em relação a essa concepção da anotação de responsabilidade técnica dos ARTs no âmbito do serviço social. Bom, daí como proposta seguinte, foi previsto no nosso grupo promover amplo debate com os assistentes sociais sobre a questão do aborto, considerando questão de saúde pública, direito sexual e reprodutivo das mulheres, de homens trans e pessoas não binárias. Essa proposta foi trazida como ênfase para o triênio, mas com a execução em 2022, e foi previsto, né, o processo de ação, fortalecer o debate público sobre o tema, de significado da relevância social, quebrando preconceitos e tabus que levam ao recrudescimento do tema em todos os espaços da sociedade. Então, também prevê esse diálogo com assistentes sociais, que compõem equipes que trabalham nos serviços habilitados para o aborto legal, né, um aborto previsto em lei, e a deliberação a ser discutida em conjunto com a Comissão de Ética e Direitos Humanos e grupos de trabalho de Seguridade Social, com esse objetivo de socializar as discussões e possibilidades relacionadas sobre o tema, desde realizar lives e ações em conjunto com as comissões já citadas, né, de Seguridade Social e Ética e Direitos Humanos. Então, a próxima proposta está voltada a defender a composição e ou recomposição por meio de concurso público do quadro funcional de assistentes sociais nos diversos espaços ocupacionais, em quantidade e qualidade necessárias ao atendimento às demandas institucionais, de modo a evitar que essas sejam requisitadas ou impostas a profissionais que atuam em outros espaços ocupacionais, que não aqueles que se originou a demanda. Então, também prevista a sua implementação para 2021. Na sequência, nós discutimos sobre o processo de aprofundar o debate sobre a atuação profissional da e do assistente social em situações de calamidade pública, enquanto dever ético previsto no artigo 3º, a linha D, do Código de Ética Profissional do assistente social. Então, também prevista para 2021, e ali já indica algumas ações, que é produzir orientações à categoria quanto à atuação profissional nessas situações específicas, né, relacionadas às demandas de calamidade pública. Depois, nós discutimos a seguinte proposta, que é realizar debate sobre novas configurações do trabalho, diante da tendência à pejotização por meio de microempreendedor individual MEI, microempresa, e outras modalidades, e os rebatimentos no exercício profissional. Também prevista a sua execução para 2021, e ali também indicada como ação, avaliar a necessidade de promover adequações no que se refere ao processo de inscrição de pessoas jurídicas nos CRES. Como proposta sequencial, prevê realizar debates e produzir referências sobre o trabalho de assistentes sociais no sócio jurídico, considerando as particularidades das inserções profissionais. Daí essas ações indicadas para o triênio, né, de 2021-2023. E por último, previsto daí a proposta de aprofundar debate sobre os desafios para as políticas de atendimento e para a atuação profissional junto às pessoas vítimas e ou testemunhas de violência, em contraposição à política punitivista e residual do depoimento especial. Então, foram essas as propostas construídas pelo nosso grupo, né, do eixo de orientação e fiscalização, e passo daí na sequência
a fala para o próximo eixo, então, apresentar, né, as suas propostas. Muito obrigada, né, um bom trabalho para todas e todos nós. Sim, agora a gente segue com o eixo Ética e Direitos Humanos, né, apresentado pelo CRES do Rio Grande do Sul. Bom dia, colegas. Muito bom estar aqui. Eu sou Giliane, sou assistente social residente e integrante da atual gestão do CRES, do Rio Grande do Sul. Nós também não discutimos a parte da periodicidade, a gente acabou se focando mais nas propostas, porque foram diversas propostas, até a gente vai ver aqui que no final a gente fechou com 42, tá? Então, eu vou falar das propostas que a gente debateu e manteve aqui no nosso material. Proposta 1. Identificar, sistematizar e incidir politicamente na construção dos protocolos e outros instrumentos similares de escuta especializada na relação entre o sistema de justiça e as políticas sociais. 2. Aprofundar debate sobre os desafios para as políticas de atendimento e para a atuação profissional junto às pessoas vítimas e ou testemunhas de violência, em contraposição à lógica punitivista e residual do depoimento especial. E ali a gente falou da importância, né, de promover debates sobre o tema com a categoria, como isso se expressa no exercício profissional e constituir, a partir disso, então, estratégias de enfrentamento. 3. Realizar seminário nacional sobre a condição da infância, adolescência e juventude brasileira, precedido de seminários estaduais. 4. Mapear e dar visibilidade às ações de assistentes sociais que no seu cotidiano combatem a LGBTfobia nos diversos espaços socioocupacionais. 5. Realizar levantamento acerca da atuação de assistentes sociais no atendimento a mulheres gestantes, mães, usuárias de substâncias psicoativas e em situação de rua, com vistas à elaboração de ações, incidências e orientações. E aí, a partir disso, né, como parte desse desdobramento, emitir posicionamento e orientações sobre a atuação intersetorial da assistente social no atendimento da maternidade de mães usuárias de substâncias psicoativas, frente ao contexto de violação de direitos que vem se produzindo nesses espaços. A proposta 6 é incidir politicamente junto a outros sujeitos políticos em espaços e articulações da luta antipunitivista, antirracista, antiproibicionista, pelo desencarceramento e violência policial. 7. Fortalecimento de ações contra medidas e políticas segregadoras, proibicionistas e higienistas, como a internação compulsória, especialmente na execução de políticas sobre drogas, assistência social e saúde no sistema de justiça para segmento de pessoas em sofrimento psíquico, situação de rua e outros públicos em situação de vulnerabilidade, em conflito ou fragilidade de vínculo sociofamiliar. Ampliar o debate sobre a política de redução de danos, sobretudo com relação ao compromisso ético presente na defesa dessa política como estratégia de cuidados em saúde ampliada. Aí, como parte desse processo, a questão do levantamento, como se... desculpa, passei aqui, o ponto 8. Combater as expressões do racismo institucional e religioso, considerando as violências e violações de direitos que acometem a juventude negra, mulheres negras, populações quilombolas, indígenas, ciganas, população em situação de rua e comunidades periféricas que perpassam os espaços socioocupacionais. Como parte dessas ações, um levantamento como está sendo tratado o combate ao racismo, promover espaços formativos com conselheiras e categoria, cursos, seminários, ética e movimento, conforme viabilidade. O ponto 9. Aprofundar a articulação entre a COF e a Comissão Permanente de Ética, por meio da implementação da Comissão Ampliada de Ética, instituída na Política Nacional de Fiscalização. 10.
Dar continuidade no âmbito do conjunto Cefes-Cres, através da realização de eventos e outros espaços, ao debate em torno do abolicionismo penal e da possibilidade de uma sociedade sem prisões. 11. Atuação em defesa dos direitos humanos da população privada de liberdade e egressa do sistema penal, em defesa da política de segurança pública, bem como a realização de concursos públicos e a implantação de políticas públicas estaduais e locais, para o retorno à vida familiar e comunitária, assim como implementar ações de orientação e fortalecimento do serviço social no sistema prisional. 12. Desenvolver ações junto à categoria e órgãos de justiça e segurança pública sobre a necessidade de debate a respeito das limitações do sistema penal brasileiro e do processo de ressocialização a que são submetidas, ou a sua ausência e ineficácia, as pessoas em privação de liberdade. Ponto 13. Realizar atividades com a categoria sobre as relações de gênero e violência contra a mulher em suas diversas dimensões que qualifiquem o debate, na conexão com as demandas do exercício profissional, em articulação com o movimento de mulheres e feministas. Aí que está, né, como propostas assim também. Discutir com a categoria pautas feministas sobre a condição de classe, de raça das mulheres e a sustentabilidade da vida, ações de enfrentamento à violência contra a mulher, se foca mais no aspecto penal, fomentar espaços de reflexão sobre as relações de gênero e violência contra a mulher no âmbito dos NUCRES, necessidade de ações preventivas e que promovam assistência de forma interdisciplinar e intersetorial, atendimento também aos agressores e agressoras, compreender o tema a partir do recorte de classe, raça e diversidade sexual. Proposta número 14. Ampliar ações de combate à desigualdade de gênero e violências e de defesa dos direitos humanos e das políticas públicas para as mulheres. Número 15. Realizar debates e apoiar iniciativas de discussão sobre os direitos das pessoas com deficiência e políticas de acessibilidade e inclusão, garantindo a orientação indicada na Lei Brasileira de Inclusão e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, como parte dos resultados que se quer obter, né? Instituir espaços de debate sobre o tema, levantamento, como isso se apresenta em conjunto com a Comissão de Seguridade Social, em especial na política de previdência social. Ponto 16. Manutenção do posicionamento contrário e apoio às lutas contra a discriminação de classe, gênero, raça, etnia, orientação sexual e identidade de gênero, intolerância religiosa, idade e condição física, e promoção de debates com a categoria sobre a agenda feminista, com intensificação de ações de combate à violência. 17. Defesa de políticas públicas integradas e universais para a população em situação de rua, com fortalecimento da sua organização política e protagonismo. 18. Ampliação do debate e defesa de políticas públicas para migrantes, pessoas em situação de refúgio e apátridas. 19. Ampliação de ações que garantam a visibilidade da luta pela reforma agrária e urbana e combate às ações que caracterizam o Estado racista e as violências que criminalizam populações e movimentos sociais. 20. Ampliação do debate e defesa do direito humano à alimentação adequada e implantação de políticas públicas que respeitem a soberania e a cultura das populações, assim como favoreçam a produção solidária e sustentável. Proposta número 21. Promover ações em defesa dos direitos humanos e das políticas públicas para pessoas idosas e pessoas com deficiência. Proposta número 22. Ampliação do curso Ética em Movimento. Proposta número 23. Fortalecimento do debate sobre o direito humano à comunicação, com desenvolvimento de ações conjuntas pela sua democratização. 24.
Implantação de ações sistemáticas de educação em direitos humanos sobre temas relacionados à atuação profissional, educação popular e arte e cultura. Realização de ações como campanhas, produção de materiais específicos e dicionário crítico em direitos humanos. 25. Ampliação de ações em defesa da concepção crítica e ampliada da transversalidade dos direitos, a partir dos princípios da sua integralidade, integralidade e indivisibilidade, assim como a universalidade das políticas públicas, com a adoção de ações estratégicas que visam a educação em direitos humanos, defesa do Estado laico e fortalecimento de lutas emancipatórias, bem como denunciando e se contrapondo à concepção de direitos humanos jurídico formal, que mascara o abismo entre a vida cotidiana e as contradições geradas pela sociabilidade capitalista. – 26. Dar continuidade aos desdobramentos do primeiro Seminário Nacional de Capacitação da CEPES, para aprimorar o processamento de denúncias éticas. Realizar o terceiro Seminário Estadual de Direitos Humanos, antecedendo o Seminário Nacional de Direitos Humanos no triênio 2020-2023. 28. Promover capacitações para trabalhadores e comissões de instrução sobre princípios, fluxos, procedimentos que envolvam os processos éticos, bem como melhorar as estratégias de publicização das orientações dos sistemas de comunicação dos CREs. Aí se pensou em algumas ações, que são relatos a partir de relatos de constrangimento na apuração dos processos éticos e a necessidade de formação, em especial para os agentes fiscais, considerando os aspectos éticos e legais. Instituir fluxo que assegure o retorno e a transparência, divulgando nas redes sociais e sites os prazos, bem como a suspensão dos processos éticos no atual período. E ampliar os canais de comunicação com a categoria sobre os processos éticos. 29. Perícias e avaliações no período da pandemia. Então, diante dessa necessidade de discutir sobre os instrumentos de trabalho nesse período, em especial as perícias e avaliações, os impactos no acesso aos direitos e a violação da autonomia profissional. Apesar da manifestação do Cefes, muitas trabalhadoras estão sendo cobradas para dar respostas. Promover espaço de debate sobre esse tema. Proteção e segurança do trabalho, uso de recursos próprios, entre outros aspectos, devem ser abordados. 30. Realizar debates e reflexões sobre desagravo público no âmbito do conjunto Cefes-CRES, com publicação específica a respeito do tema e aprimoramento da resolução vigente. Então, qualificar a utilização do instrumento de desagravo público como estratégia de defesa da profissão. Só um instantinho, gente, bem rapidinho. Desculpa, só precisei fazer uma coisinha ali. 31. Implantar novas frentes do projeto Ética em Movimento, contemplando o compromisso ético-político com a defesa dos direitos e contra preconceitos e opressões. Retomada das ideias originais do projeto Ética em Movimento, ampliando seu alcance para além do curso de agentes multiplicadores, mas para frentes que associem o combate ao preconceito e a luta por direitos humanos. 32. Ter ações de defesa dos povos originários na demarcação de terras indígenas e com relação às comunidades quilombolas e do povo cigano. Ampliar o alcance das ações de combate ao racismo do conjunto Cefes-CRES, reafirmando a defesa intransigente dos direitos humanos como princípio ético. Esse é o resultado que se espera com essa ação. 33. Realizar seminário nacional sobre a condição da infância, adolescência. Esse daí já foi lido, preciso de seminários estaduais, que é para ampliar o debate acerca da pauta de proteção integral de crianças, adolescentes e juventudes, e localizando sua incidência em vários espaços de trabalho do assistente social. 34. Identificar, sistematizar e incidir politicamente na construção dos protocolos de escuta especializada no âmbito dos CREs e do Cefes. 35. Mapear e dar visibilidade às ações
de assistentes sociais que, no seu cotidiano, combatem a LGBTfobia nos diversos espaços socioocupacionais. O que se espera dessa ação? Dar visibilidade a todas as ações profissionais que materializam a luta contra a LGBTfobia, no âmbito dos CREs, com posterior síntese e publicação por parte do Cefes. 36. Prioridade de tema: preconceito ao uso das substâncias psicoativas, com ênfase no antiproibicionismo. O que se pretende, então, com esta proposta? Ampliar o debate sobre essa pauta, sobretudo em relação ao compromisso ético presente na defesa das políticas de redução de danos como estratégia de cuidados em saúde. 37. Incentivar a organização política e a construção de comitês, comissões e coletivos de combate ao racismo e de fortalecimento de identidade étnico-racial no âmbito dos CREs. Espera-se com essa ação, então, fortalecer a luta antirracista como um dos pilares para o trabalho profissional, nas várias expressões que o racismo pode ter: encarceramento em massa, genocídio, proibicionismo, dentre outras. 38. Promover debate e reflexões sobre a centralidade da ética nas ações do conjunto Cefes-CREs, contemplando a intrínseca relação com a defesa dos direitos humanos, a forma organizativa das pautas no âmbito do conjunto Cefes-CREs e a relevância disso como princípio para o trabalho profissional de assistentes sociais. Como produto, então, se pretende reunir elementos que possam contribuir para a organização dos trabalhos no âmbito do conjunto Cefes-CREs, no que se refere às funções precípuas de defesa da profissão e à centralidade da ética nas ações. 39. Promover debates e reflexões com a categoria profissional sobre justiça reprodutiva, fortalecendo as frentes contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. Então, ampliar as reflexões sobre os direitos sexuais e reprodutivos, a liberdade de decisão sobre a vida e sobre as diferentes formas de violência contra as mulheres, articulando com a defesa da luta anticapitalista, antipatriarcal e antirracista. Proposta número 40. Promover debate e reflexões sobre a centralidade da ética nas ações do conjunto Cefes-CREs, contemplando a intrínseca relação com a defesa dos direitos humanos, a forma organizativa das pautas, no âmbito do conjunto Cefes-CREs e a relevância disso como princípio para o trabalho profissional de assistentes sociais. 41. Promover debates e priorizar orientações éticas e técnicas sobre a descriminalização do aborto, intensificar ações de educação sexual e de gênero nos espaços socioocupacionais e na educação, fortalecer as lutas feministas pela legalização do aborto e justiça reprodutiva, em conjunto com frentes e movimentos contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. 42. Estudar e aprimorar a resolução do material técnico, sigiloso, considerando as TICs e novas configurações do trabalho profissional em articulação com a COF. Então, seriam essas as propostas que a gente debateu no nosso eixo. A gente não conseguiu reduzir um pouco mais, né, mas é um bom produto aí para a gente poder trabalhar e seguir esse trabalho de definir as nossas prioridades de gestão. Obrigada, então, Giliane. Nós vamos retomar a Seguridade Social e a Rosângela vai repassar algumas propostas ainda que ficaram para ser apresentadas. Bom, retomando, então ficou duas propostas que não foram lidas, tá? Eu peço desculpa. Intensificar as ações coletivas em coalizão com movimentos sociais pela revogação da emenda constitucional número 95 de 2006, que congelou os recursos orçamentários e financeiros para as políticas sociais por 20 anos, garantia de fundo público exclusivo para o financiamento da Seguridade Social universal e ampla, bem como defender uma reforma tributária que reduz desigualdade, que promova a justiça social com o enfrentamento de medidas e contra-reformas, como a administrativa e que reduz recursos públicos e o papel do Estado em políticas públicas e direitos.
E a segunda é atuação em defesa do SUAS, em conjunto com os fóruns de entidades e órgãos de defesa de direito contra a precarização e desmonte dos serviços, fechamento de equipamento, desregulamentação e descumprimento dos marcos legais e normativos por meio da implementação da agenda de luta aprovada pela Conferência Nacional Democrática. São essas, tá? Obrigada, tá, Vivian? Ok, muito obrigada. Então, essa foi a síntese de todas as propostas que foram consensuadas, né, amplamente debatidas e consensuadas nos grupos que discutiram, né, esses eixos. Como foi comentado antes, essas propostas irão, então, para o debate também, né, para consulta pública e, posteriormente, para o debate na plenária nacional do Conjunto Cefes-Cres. Lembrando que nós estamos de forma virtual, fazendo um processo que sempre foi presencial, e então eu peço desculpas por alguns contratempos, enfim, né, nós tivemos algumas dificuldades, algumas situações que nós vamos aprimorando com certeza no decorrer do tempo, e dentro desse processo, se nós estivéssemos presencialmente, nesse momento nós estaríamos então articulando e conversando sobre a definição do Estado-sede do próximo encontro descentralizado em 2021. Aí, eu peço que, então, representantes do Paraná e Rio Grande do Sul possam, então, abrir os seus vídeos e áudios para que a gente possa fazer essa discussão. Fica, né, é um momento diferenciado que, se a gente tivesse presencialmente, seria discutido, enfim, ali, né, presencial, mas eu acho que a gente pode fazer essa adaptação, digamos assim, né, Andréia e Elisa, para que a gente possa, então, fazer esse combinado, e eu estou achando muito legal isso, inclusive, porque está sendo uma forma muito transparente da gente repassar isso para a categoria de assistentes sociais que talvez nunca tiveram essa aproximação, né, com os encontros descentralizados, enfim, que possam entender também como acontece esse processo, né, com as adaptações para o meio virtual, porém, né, a gente está tentando trazer da melhor forma possível. Então, né, nós, Santa Catarina, estamos sediando 2020, gostaríamos de ver com vocês qual é a proposta, ou enfim, com relação ao encontro, que nós não sabemos ainda, esperamos que seja presencial, né, mas não sabemos ainda se será presencial ou não em 2021, né. Então, ótimo. Elisa, bom, eu acredito que poderemos colocar em discussão, né, menciono que é a primeira vez, né, daí assim, do processo que eu estou nesse papel, né, enquanto conselheira presidente do CRES Paraná, e nas nossas discussões anteriores, né, a vinda para esse encontro descentralizado, nós comentamos, né, que geralmente o processo dessa organização dos encontros acabam sendo feita essa discussão coletiva, mas que, de modo geral, acaba sendo feito, né, o processo desse primeiro encontro descentralizado do triênio em Santa Catarina, daí o segundo encontro no Paraná, e o terceiro no Rio Grande do Sul. Mas eu vejo, né, dentro desse momento, dessa construção coletiva, nós nos colocamos à disposição, mas de qualquer forma eu gostaria de escutar a Elisa, né, também como representante do CRES Rio Grande do Sul, para nós estabelecermos esse processo de pactuação de forma conjunta. Então, comentando que nós ficamos à disposição, né, para o nosso próximo encontro, mas
de qualquer forma, né, fazer essa construção dentro desse caráter mesmo de consenso, de debate. Bom, colegas, com certeza, com certeza. Eu acho que esse vem sendo o nosso caminho há muitos anos, e seguirá sendo, né? No que depender da gente, o quanto mais coletivo, maiores serão as nossas lutas e conquistas. Então, eu acho que a gente seguir um pouco do cronograma que começa por Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, eu acho que é uma boa, né? A gente pode ir por esse caminho. E é muito difícil pensar, gurias, porque o que vai estar acontecendo até lá, né? Eu fico até com dificuldade de elencar alguma prioridade ou algum caminho nesse momento, porque as coisas estão mudando tão rápido, vem sendo tudo muito dinâmico e muito incerto. Então, a gente não consegue nem delinear se vai ser presencial, virtual, mas existe um tende a ser que é, talvez, uma mescla dos dois, né? A Vivi trouxe isso, que a gente consegue ver algumas coisas positivas nos espaços virtuais, que talvez seja essa amplitude com a categoria, de outras pessoas poderem assistir, acompanhar, mas a gente sabe que também existem muitas perdas, né? Falta uma troca de energia e um aprofundamento nos debates que presencialmente é melhor. Mas a gente aqui nos nossos debates internos das comissões tem ouvido muito isso de alguns colegas do interior ou né, assim, dos NUCREs, de que, bom, quem sabe no futuro, queremos logo, né, a gente poder se ver, se abraçar, mas quem sabe no futuro a gente também não consegue priorizar os encontros presenciais, ao vivo, mas também usar das ferramentas tecnológicas para quando a gente puder ampliar e envolver mais pessoas, né? Então, tentar unir esse aprendizado, esse legado, e a gente vive um momento histórico da profissão, assim, do país, da conjuntura do mundo. É um momento trágico, mas histórico, né? E tudo que a gente fizer agora vai determinar muitas coisas do futuro e do nosso desenvolvimento profissional. Então, eu acho que a gente precisa estar mais mobilizado e registrando tudo que a gente tiver nesse tempo, nesse um ano que for percorrer, para a gente se preparar e aí a gente ter um encontro, né, independente de onde for e de qual for a metodologia, mas que a gente tenha um encontro cada vez mais participativo, assim, mais acolhedor para todo mundo. Eu acho que é isso, acho que a gente pode ir pactuando de manter, né, no Paraná, mas que a gente ajude no processo, que a gente consiga estar em diálogo, porque é isso, está tudo mudando tão rápido, então a gente vai construindo nesse caminho. Muito bom. Ótimo, Elisa. Eu vejo que é essa mesma intencionalidade, né, que a gente possa o tempo todo estabelecer esse processo de interlocução, de construção coletiva, de nos fortalecermos, né, também como região sul, dizer também da satisfação e alegria, assim, que tem de nós estarmos nesse momento, né, de forma conjunta, porque essa nossa discussão já vem de algum tempo, né, de pensar esse momento que acabou sendo sediado por Santa Catarina, mas acaba sendo, de fato, né, um desafio muito grande de realizar, dentro das condições objetivas, esse momento com essa necessidade virtual, mas dizer também, né, o quanto acaba sendo, ao mesmo tempo, desafiador, mas também um processo em que nós conseguimos, de fato, né, materializar essa possibilidade de encontrar novas formas, novas maneiras de nos conectarmos, né, e romper essa lógica, principalmente da barreira das fronteiras, e dizer que foi uma grande satisfação, né, assim, logicamente faz muito falta esse contato corpo a corpo, mas, né, assim, essa construção com vocês no processo, mesmo de forma virtual, foi extremamente grandiosa, potente, então agradecer também, né, a Santa Catarina. Não, os colegas de Santa Catarina merecem um salve especial agora no final, porque, olha, nós brincávamos antes, né, o primeiro encontro descentralizado online, a gente nunca esquece, e a tarefa de organizar no meio de tantas outras funções que a gente sabe que as gestões encaram, e que também somos trabalhadores, temos todo um acometimento nesse período de pandemia, de crise, mas esse salve especial eu quero deixar registrado, porque as colegas foram incríveis, assim, incansáveis e muito
muito parceiras, dividiram tudo conosco o tempo inteiro, né? Ainda que sempre correndo atrás, a gente tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, mas elas tiveram toda uma preocupação e eu acho que deu tudo super certo, gurias. Essas falhas virtuais é impossível, isso é o novo normal, esse é o novo normal. E antes também a gente encarava, era um problema numa caixa de som, né, a gente sempre teve, assim, uns perrengues, e isso faz parte, a gente contorna, porque a nossa discussão é muito maior, muito mais profunda. Então, parabéns, eu vou né, saudar a Viviane, que é quem está aqui com a câmera ligada, mas todos os colegas aí de Santa Catarina, os nossos anfitriões virtuais, e muito obrigada, a gente vai aprender, se precisar fazer outros momentos virtuais, a gente vai querer aprender bastante com vocês aí, tá bom? Obrigada, Andréia, e obrigada, Elisa. E eu também quero colocar a minha satisfação e o meu agradecimento a vocês, né, Paraná e Rio Grande do Sul, porque vocês também foram muito parceiros e parceiras nessa construção dessa reunião, assim como o Cefes, né, que nos deu também todo o suporte, todo o apoio, estão participando conosco desde o início, né, desse processo, e nós não teríamos conseguido, né, fazer sem essa parceria, né. Agradeço demais, né, acho que foi muito importante, uma experiência muito rica. Agradeço a comissão organizadora aqui do CRES Santa Catarina e estendo, né, aos outros 2 CRES e ao Cefes. O desafio foi imenso, o tamanho da nossa preocupação em que as coisas acontecessem da melhor forma e que a gente pudesse realmente possibilitar a discussão da categoria. Foi muito grande, né, e a gente teve que sair um pouco daquela caixinha, né, que a gente estava acostumada a estar e ampliar, e hoje eu me sinto muito satisfeita, porque eu acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo, né, de ampliar, né, por esse meio, transmissão por YouTube, as reuniões né, virtuais dos eixos, ampliaram a possibilidade de participação da nossa categoria. E isso vem de encontro com algo que me é muito, muito caro, que é o sentido do coletivo dentro da categoria. Eu sempre digo e vou continuar repetindo, todas nós somos CRES e somos Cefes, nós somos parte deste conjunto, nós não podemos ver CRES e Cefes em separado, né? Todas somos parte deste grupo, às vezes dentro de uma gestão, às vezes como assistente social de base participando de uma comissão, às vezes numa seccional, ou às vezes trabalhando no seu espaço de trabalho, mas com contato, né, com essa aproximação, mas somos assistentes sociais, né, tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de ser assistente social e de poder partilhar com colegas as discussões que permeiam a profissão. Fico emocionada, queria muito poder estar perto de vocês, né, do coletivo, para poder abraçar, para a gente se abraçar, mas que esse carinho passe, né, através do vídeo para vocês, porque foi um momento de muitos desafios, mas também de muita satisfação, né, então... só tenho a agradecer, eu acho que a gente tá muito, conseguiu avançar nas discussões, temos muito a aprender, temos muito a construir, sempre, né, sempre, mas eu acho que conseguimos avançar bastante. Gostaria também de passar a palavra para o Cefes, né,
para a gente ir encaminhando para o encerramento da nossa reunião descentralizada virtual. Só, desculpa, guris, acho que agora a gente tem que fechar a câmera, né? Vamos, é isso, né? Um beijo, então. Ok, eu já posso falar, Vivi? Bom, bom dia a todas e todos. Eu me chamo Dácia Teles, sou do Rio de Janeiro. Estou na gestão do triênio 2020-2023 com outras 17 companheiras e um companheiro, que é aqui da região sul, né, Aguinaldo, compondo essa atual gestão. Em nome do Cefes, eu saúdo a todos que nos assistem, né, assistentes sociais de base e demais conselheiros, né? Bem como possíveis estudantes que estejam nos assistindo e demais companheiros que integram as entidades do conjunto Cefes-CRES, né, que nos organizamos em defesa da profissão. Em nome da Viviana, do CRES Santa Catarina, eu quero agradecer a todas as pessoas, né, que trabalharam para que essa reunião pudesse acontecer, conselheiras e conselheiros, trabalhadores e trabalhadores da região sul, que sem dúvida nenhuma teve que viver esse desafio, né, de organizar. Sempre é difícil abrir uma gestão organizando um encontro de planejamento, ainda mais um encontro para planejar o triênio, sempre é desafiador. Mas não bastasse isso, né, a gente foi alçada a pensar, planejar em meio a esse contexto de pandemia e em ter que lidar com uma série de desafios, de se organizar, decidir plataformas, decidir metodologias, com recursos que não nos são de tão fácil acesso, que a gente não estava acostumada, mas eu penso que esse desafio dessa reunião descentralizada, ela foi superada. Sem dúvida, a gente contou com uma organização coletiva que nos permitiu trocar, debater as nossas ações do triênio, né? Sem dúvida, poder garantir a acessibilidade através da tradução de Libras, garantir um ambiente estável através do uso de uma plataforma que nos deu segurança para que a gente pudesse nos aproximar contraditoriamente através desse recurso virtual, para que a gente possa definir, né, as nossas ações do triênio. Então, como eu disse, a gente assumiu uma gestão e teve o desafio de construir coletivamente uma metodologia que a gente já identifica algumas situações que são limites e que requer melhorias, mas que foi uma construção coletiva onde dialogamos e consultamos e pudemos decidir, né, como a gente poderia, diante dos limites impostos, garantir a nossa marca, a marca do conjunto Cefes-CRES, que é a marca da participação e de amplo debate, né? A gente, na próxima semana, né, na última semana do mês de agosto, a gente finda essa etapa de consultas, de conversas, de debates descentralizados, que são das regiões, e vamos passar também num processo, como é próprio, né, e tentando garantir esse esforço que o Cefes tem realizado, de organizar a etapa nacional. E, em relação à etapa nacional, a gente vai ter esse desafio de olhar para esse conjunto de ações que estão sendo produzidas em cada região do Brasil e definir ações que são nacionais, de cunho nacional, né? Algo bem desafiador, mas a gente é uma categoria que tem aí seguido na contramão da história e, a despeito do contexto da conjuntura que afeta toda a classe trabalhadora e afeta a nossa categoria, a gente tem resistido e insistido em processos democráticos e que priorizam a participação. Poderíamos ser uma gestão de conselho autocrática, burocrática,
mas a gente tem uma profissão que nos pauta e que a gente abraça e acredita no projeto ético-político, aonde a gente se identifica com as demandas daqueles pelos quais a gente trabalha. Então, a gente defende uma profissão de qualidade, a gente defende um exercício profissional em condições de trabalho que permitam que a gente possa, enquanto classe trabalhadora, defender os interesses dos usuários e também nossos. Então, a gente olha e quando você percebe, ao término de ler e ouvir todas as propostas que a gente se colocou como um desafio, a gente percebe exatamente qual é a direção política que a gente está dando e que a gente quer garantir dentro dessa profissão. Nós estamos, né, compondo uma sociedade, a gente se identifica com mulheres e homens que estão distribuídos em todo o país e que precisam ter seus direitos garantidos, né? Então, a gente vem aqui e clama pela qualidade das políticas públicas e pelos serviços, a gente clama pelo direito às liberdades individuais, a gente clama pela possibilidade de trocas coletivas. Enfim, a gente reconhece, né, os inúmeros desafios que a gente tem. E me parece, né, que por conta de todo esse compromisso que temos, muitas vezes a nossa capacidade de decidir, de definir todas as ações que queremos empreender, acabam ficando e expressando o tamanho dos nossos desafios. Mas tenho certeza que a gente, né, dentro desse espírito coletivo, vai conseguir mais uma vez definir uma agenda de atuação para o triênio, né? A gente segue precisando organizar essas ações todas que foram lidas, mais uma vez reforçando que a gente tem aí essa tarefa de cuidar da metodologia que construímos no conjunto Cefes-CRES, né? Então essa não é uma metodologia construída pelo Cefes, é uma metodologia que foi, né, consultada e oferecida para ser objeto de análise de contribuições de todo o conjunto, e vamos continuar assim, né? Agora, como é que a gente organiza e olha para garantir essa próxima etapa, né, que vai ser uma etapa consultiva e que vai ser submetida ao olhar de toda a categoria. Bom, um enorme desafio e todos estaremos juntos, né? Com isso, mais uma vez, eu gostaria, em nome do Cefes, agradecer a receptividade, os bons debates, a qualificação, né, da gente poder tentar definir e traçar como queremos responder aos desafios que estão postos à decisão. E, por fim, dizer que a gente segue, né, de mãos dadas, reafirmando que esse espaço do descentralizado, esse espaço de planejamento nacional, ele é mais um espaço de resistência e de luta, onde a gente reafirma a direção que essa categoria quer dar. Sem dúvida nenhuma, a gente cresce e fortalece as nossas pautas e bandeiras de lutas. Sem dúvida nenhuma, cresce a região que pôde se integrar e organizar um evento desse porte, participativo e com todas essas contribuições. Cresce o conjunto Cefes-CRES ao reafirmar a sua crença na participação e na garantia, né, de escuta e de acolhimento e da fala de todas e todas as pessoas envolvidas com esse processo. Meu muito obrigada, e agora vamos aí celebrar. Eu acho que é o momento de celebrar, né? A região que nos recepciona, a regional que está aí, né, nesse papel de sede. Parabéns, vocês hoje nos propiciaram, sem dúvida nenhuma, um momento de confronto com os nossos desafios, mas que indica que a gente está na direção certa, em promover espaços consultivos e deliberativos. Nosso muito obrigada. Obrigada, Dácia. Muito obrigada. É com muita emoção que, então, nós nos despedimos, né? Depois dessa experiência que foi bastante intensa, com muita qualidade, com muita discussão,
e pensando na coletividade, né, da nossa categoria. Tá? Um grande abraço, um grande beijo, e que nós possamos nos encontrar, e se nós não nos encontrarmos logo, mas que esse espaço seja também, que a gente possa demonstrar o nosso carinho, o nosso afeto, enquanto a gente não pode se encontrar pessoalmente. Beijos e muito obrigada.